1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram à terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamo-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel?
e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada. E sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, Levanta-te, e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Romanos. Capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento,
e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne, à lei do pecado. Jeremias. Capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: Apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: Levanta-te, e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação, e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército, e virão contra ela com machados,
como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de No, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Salmos. Salmos, capítulo 22. Salmo de Davi para o músico mor, sobre Aigelete Rachahar. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação.
Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela.